Professor, pergunta da Roberta Barroso, da ESPN. Cuca, o que você achou da arbitragem hoje? No momento teve falta do Hudson ali que levou amarelo, você falou que era para vermelho. No outro momento chegou a gritar tudo contra a gente hoje. Gostaria que você fizesse uma avaliação nesse sentido. Avaliar a arbitragem é ruim, né, cara? Porque não é função minha, né? Mas o lance era para vermelho, tá? 5 metros meu e 5 metros dele, né? Não adianta passar essa situação para o árbitro de vídeo. Isso é uma sensação que ele tem que ter no campo. Como ele teve a sensação de anular o nosso gol, nosso primeiro gol anulado dos dois, em que não foi nada, mas ele teve uma interpretação de campo de anular e anulou. Então foi nisso que eu falei que era tudo contra hoje. O terceiro gol também, o segundo gol anulado, é interpretativo, sabe? Se você for buscar o movimento do Arthur, ele para, ele não faz uma carga ou alguma coisa, ele para no espaço, as pessoas disputam o espaço, o jogo é de disputa de espaço, né? Se não desse falta em nenhum dos dois gols, passaria. Se desse falta no segundo, tá bom, passou, mas no primeiro não. Primeiro disputa natural de jogo, não tem o que fazer, e é o gol de empate que você vai fazer naquele momento em que você está melhorando na partida. Então eu acho que a arbitragem do Daronco hoje foi muito ruim, não deixou o jogo fluir, não deixou, amarrou o jogo, ficou mais conversando do que deixando o jogo, mas ele é bom árbitro. Teve num dia ruim, assim como nós tivemos num dia ruim hoje e não merecíamos vencer. Mesmo que a gente tivesse sido validado os 2 gols, né? Então, são dias ruins que acontecem, como aconteceu para ele, na minha opinião. Não tira nada do que ele significa, que é um excelente árbitro, uma excelente pessoa, que teve num dia ruim e nós não merecemos. Nós jogamos mal também e não merecemos vencer. Pergunta do Gabriel dos Santos, do Globoesporte.com. Cuca, queria que você dissesse o que te levou a promover o Ângelo e o Brian nesta semana, quais as características foram avaliadas e como você acha que eles podem render no profissional. Especialmente sobre o Ângelo, tem 15 anos, hoje ele fez história, né? Superou o Pelé, se tornou o segundo mais jovem a estrear pelo Santos. Como foi a preparação e as orientações para ele nesses dias de treino e antes da partida? Sim, o que me fez trazer o Ângelo foram os jogos que a gente viu dele, os treinamentos e as informações que a gente tem em sincronismo com a base. O que me fez pôr o Ângelo no jogo foi a necessidade que a gente tinha de um jogador de velocidade pelo lado, uma vez que o Marinho estava mais por dentro. Depois, hoje a gente não tinha o Caio Jorge, depois a gente pôs o Marcos Leonardo, fazer dupla com o Marinho, então eu precisava da velocidade pelo lado direito. Lógico que ele vai render muito mais no decorrer da carreira dele, foi uma primeira vez, e essa primeira vez ela tende a ser bem melhor na segunda, terceira, pela experiência que o menino vai ganhar. Pergunta agora do Fábio Lázaro do Lance. Cuca, a sua escolha inicial em entrar com 3 zagueiros de ofício, embora o Luan estivesse atuando ali mais como lateral esquerdo, foi uma estratégia de jogo ou uma alternativa à frente ao número de desfalques e o elenco reduzido? As duas coisas. Primeiro que com a entrada do Luan, eu ganho a alternativa de diversos movimentos táticos dentro da partida, 3-5-2, 3-4-3 e 4-3-3, que foi geralmente o que se jogou com o Luan na lateral, ele já fez muitas vezes isso, e com o Felipe Jonathan entrando na meia esquerda, do lado do Jobson e o Pituca. Então, teoricamente, seria um meio campo forte, né? Com o Soteldo, o Marinho e o Lucas Braga, mas não encaixou. Depois a gente inverteu já logo na metade do primeiro tempo, abrindo o Felipe Jonathan pela esquerda e fazendo 2 linhas de 4 com o Soteldo e o Marinho solto. Também não encaixou. E por fim, no segundo tempo, a gente tirou um zagueiro, passamos o Luan Pérez para a zaga e pusemos o Arthur na meia, né? Hora na meia, hora na ponta, variando com o Soteldo, que melhorou um pouco. Até a gente propôs mais jogo e ficou muito nervosa a equipe durante a partida, devido aos erros que tiveram na arbitragem, o jogo que não fluía, isso enerva muito e de alguma maneira assim afeta no jogador também. Mas eu não transfiro a eles a culpa do resultado, ainda que eu acho que não foi nada no primeiro gol anulado, e a expulsão devia ter ocorrido no lance no Soteldo,
Outros lances também que podia citar aqui, uma mão na cara perto da área, que geralmente hoje é dado, né? E às vezes não, então a gente fica em dúvida desses critérios que são usados. Mas nós não jogamos bem, então é bom eu falar que em cima dos erros da arbitragem teve o erro do nosso time não jogar bem também e não merecer vencer. Pergunta do Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Cuca, novamente o Santos teve que encarar uma arbitragem muito confusa. Mas o que faltou para o Peixe ter um resultado melhor na partida de hoje? Se os gols são dados, você já tem um resultado melhor, porque o Fluminense fez o 3-1 no apagar das luzes ali, você já está todo ao ataque, né? Você poderia até ter virado o jogo. No segundo tempo a gente melhorou, propôs mais o jogo, mas o jogo foi muito amarrado, foi muito truncado, né? Eu sempre tenho falado que a gente precisa fortalecer o nosso elenco, porque as competições são muito duras e a gente está disputando todas elas. O Fluminense teve a semana inteira para trabalhar, joga em casa, faz diferença. Num determinado momento do jogo faz diferença. E hoje fez, eles estavam numa condição menos desgastados do que nós. Pergunta do Lucas Mussetti, da Gazeta Esportiva. O Santos foi ter um meia de origem apenas nos minutos finais da partida. A armação da equipe hoje é o maior problema para o time resolver? Eu tenho tentado com o Arthur, eu tenho tentado com o Lucas Lourenço, eu tenho tentado com o Jean Mota, todos os meias que eu tenho tentado, a gente tem dado opções, né? A gente ainda não teve aquele meia que te disse, pronto, sou eu. E a gente tem que continuar insistindo até que esse momento chegue. Pergunta agora do Felipe Camargo, da Rádio Nova FM. Cuca, os jogadores hoje pareciam muito espaçados dentro de campo. Teve mais algo para você que foi decisivo nessa derrota para o Fluminense? Foi espaçado, não foi uma equipe compacta. Nós fizemos meia dúzia de falta no segundo tempo, acho que nem isso, menos. Então nós não fomos tão competitivos quanto o jogo pedia. E isso pode ter sido a diferença da partida. Última pergunta do Ricardo Martins, da Rádio Transamérica. Cuca, o Santos hoje tem um jogador que está fazendo a diferença, que é o Marinho. Por conta disso, você acha que o Santos vive uma Marinho independência? Eu não sei se é uma Marinho independência, mas a gente tem algumas lacunas. Quando você monta um elenco, você pensa assim, eu vou ter 2 peças por setor e vou fazer meia dúzia de meninos. Então você tem 22 jogadores, mais 7, 8 meninos que às vezes ganham os espaços daqueles mesmos jogadores. E você quando perde, eu no caso, quando perco um jogador em alguma posição, me faz muita falta. Como um exemplo, o Felipe Jonathan, mesmo ele estando desgastado devido a tantos minutos em campo, eu não tenho essa opção para fazer a troca. O próprio Palha, que é um zagueiro e a gente improvisa na lateral, hoje não pôde vir, né, porque está com suspeita e tal. E as opções da gente nesse sentido, o grupo não é um grupo homogêneo. E é isso que é a minha luta que tem sido, que eu fui já em reunião com o conselho gestor, com todo mundo, para explicar para o pessoal que a gente tem que deixar o nosso grupo homogêneo. Lógico que a gente não pode contratar, então a gente tem buscado na base esses meninos. Agora tem que ter paciência para que eles tenham uma sequência de minutagens aí para poder desenvolver.